Quando nós pensamos em família, logo alguns vão pensar num lugar seguro, num lugar de aconchego. Talvez no momento de insegurança que você passa, você lembra da sua família, aquele momento te traz tranquilidade. Mas no decorrer do dia a dia, sabemos que a família não tem só momentos de tranquilidade, correto? Na família tem aquelas brigas de vez em quando. Tem as intrigas entre os irmãos, entre o pai e às vezes entre a mãe, entre o filho e a mãe, ou entre o filho e o pai. Mas no final das contas, todos queremos nos reunir no domingo e desfrutar daquele bom almoço na casa daqueles que ainda têm os seus pais presentes, porque isso se chama família. Como com o passar dos anos, a gente às vezes vai lembrando de alguns momentos específicos que nós vivemos, principalmente nos dias de domingo. Como era bom e precioso alguns finais de semana, onde reuniam os meus familiares, os meus pais, na casa de um dos avós, depois na casa de outros avós, e aquele momento você escutava as histórias antigas, as surras que os pais tomaram, e as lições que ficaram para nós, os filhos que estavam ali, e tantas outras coisas que aquele momento de domingo nos oferece. O que acontece? Na maioria das vezes nós esquecemos desses momentos e acabamos vivendo o nosso cotidiano. Mas resumindo, família significa isso. É em alguns momentos, nosso porto seguro, lugar onde nós aprendemos, lugar onde nós desfrutamos de momentos de comunhão junto, lugar onde que também temos problemas. Uma certa família, em uma cidade pequena, ela também enfrentava os seus desafios, como qualquer uma dos nossos dias. Trabalho, escola, as exigências da vida diária, as obrigações, a correria. Essa família enfrentava tudo isso. No entanto, o que fazia diferença na vida deles era a sua devoção inabalável no Senhor. Todas as manhãs, antes de iniciar suas atividades, eles se reuniam, oravam e liam a Bíblia. Seus vizinhos percebiam algo diferente neles, uma paz, uma alegria. Eles desfrutavam de uma casa agradável. Eles conseguiram impactar não somente a sua casa, os seus filhos, mas toda uma pequena cidade. Eles não eram uma família perfeita, mas eles cultivavam a devoção ao Senhor todos os dias. Eles tentavam praticar a santificação em seu lar. Nessa noite, nós veremos uma família santificada, ela deve temer ao Senhor. E nós veremos essa verdade no livro de Josué, capítulo 24, nos versos 14 e verso 15. Creio que a maioria de nós conhecemos esse verso de cor. Nós nos concentraremos somente na primeira parte do verso 14, mas nós leremos o verso 14 e verso 15. Josué, capítulo 24, verso 14 e verso 15. Creio que todos encontraram. A palavra do nosso Deus nos diz assim, Josué capítulo 24, verso 14: Agora pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um dos versos talvez mais conhecido, não somente em conferências de família, mas quando pensamos em família, nós sempre nos recorremos a esse verso. Nós sempre nos recorremos principalmente a essa sentença: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No entanto, é necessário considerarmos um pouquinho deste livro. O quão importante é esse livro no enredo da redenção, da história da redenção. Josué não é apenas um livro que nos relata a respeito de um fenômeno um pouco inusitado naquela época e que talvez hoje é um pouco combatido, como a expressão, o sol parou. O livro não reflete somente uma andança em torno de uma cidade e os muros caindo. Este livro também nos apresenta a importância dele na história da redenção, porque esse livro
mostra um homem que foi chamado por Deus para levar um povo a tomar posse de uma terra prometida. Josué foi um homem treinado para levar, para conduzir, para liderar um povo a tomar posse de uma terra prometida. Moisés o preparou, Moisés o levou consigo nas suas missões. Moisés esperava ser este homem, mas no entanto ele não conseguiu. Mas ele preparou o seu sucessor, Josué. Josué tinha como uma missão conduzir esse povo a conquistar a terra prometida. Dessa forma, o propósito deste livro é o seguinte: é demonstrar a conquista de Canaã e o estabelecimento de Israel, que aconteceram de acordo com as promessas pactuais de Deus, segundo o seu fundamento, segundo o seu poder, através da fé, da obediência e sob a liderança de Israel. Note como este livro, então, ele se torna importante, porque neste livro nós temos um povo tomando posse de uma terra, essa terra que foi prometida por Deus. E a sua promessa é uma promessa que torna uma aliança pactual, uma aliança que jamais poderia ser quebrada. Deus então cumpre a sua promessa, cumprindo assim, permitindo assim que o povo tomasse posse da terra. Mas não foi uma posse fácil. Eles tiveram que ter fé, eles tiveram que ter obediência, eles tiveram que, em alguns momentos, arrependerem dos seus pecados, porque o pecado, na expressão como nós conhecemos, já batia à porta. No entanto, eles então conseguem conquistar a terra, eles conseguem então ver o poder do Senhor sendo manifestado neste livro. O livro, ele é bem simples, ele pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai encontrar narrativas de guerra, narrativa do povo conquistando, a narrativa como das muralhas caindo, do muro caindo. Está tudo nesse cenário do capítulo 1 ao capítulo 12. Nós temos então as atividades militares e a conquista da terra prometida. O autor demonstra como a ocupação da terra foi precedida pela preparação divina de Israel e de seu líder Josué com conquista militar. Nos capítulos 12, ou melhor dizendo, do capítulo 13 até o capítulo 22, nós temos ali nós podemos dizer que essa segunda parte ela acaba sendo um pouco monótona. Por quê? Porque é uma leitura que vai trazer alguns nomes e vai também trazer as divisões da terra, como estavam sendo estabelecidas da tribo, a divisão entre as tribos, onde que nós temos ali Caleb recebendo a sua promessa e também conquistando a sua terra. Então uma leitura um pouco, digamos assim, mais maçante, não tão prazerosa como o cenário de guerra. Mas nos capítulos 23 e 24, nós temos a terceira parte do livro, ou a parte final do livro. Nessa parte final, nós temos um relato e um discurso de Josué, apresentando o povo, aquilo que Deus havia feito, mas também reafirmando uma nova aliança, chamando o povo para assim cumprir uma nova aliança de lealdade e compromisso a Yahvé, uma espécie de renovação de votos, se assim nós pudéssemos usar essa expressão. E o texto no qual nós lemos, ele se enquadra aqui, ele está inserido nesses 2 últimos capítulos, nessa última parte do livro. Aqui nós temos Josué nos apresentando, não somente aqui como um porta-voz profético do Senhor, mas Josué iniciando a sua exortação de chamar o povo a ter uma resposta adequada a Deus. O que está acontecendo? Josué então, depois de apresentar ao povo tudo aquilo que Deus havia feito ao povo, como Deus havia libertado o povo, como Deus havia conduzido o povo, Josué então ele tem uma atitude, ele começa agora a exortar este povo a tomar uma decisão que precisava ser imediata, uma decisão que não visava somente o agora, mas estava relacionado com o passado, aquilo que já havia sido feito, aquilo que Deus já tinha mostrado que era para eles. E nessa decisão, o nosso verso inicia da seguinte maneira: agora pois, note a urgência que Josué nos apresenta aqui. Ele vai falar de uma maneira rápida. Essa decisão deveria ser tomada às pressas, de uma maneira imediata.
Os ouvintes que ouviram, contemplaram, precisavam agora tomar uma decisão se eles iriam ou não temer ao Senhor. Note, agora pois, tema o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Essa era a primeira resposta que o público precisava tomar. Eles precisavam tomar uma decisão, se eles temeriam ao Senhor e serviriam ao Senhor. E Josué então, ele alerta este povo: agora é o momento em que vocês precisam tomar uma decisão. Não há tempo de vocês não pensarem ou deixarem para depois essa decisão precisa ser agora. Você já passou por isso? Está diante de um fato e que você não tem como adiar a resposta do seu fato? Digamos que você recebeu uma proposta de trabalho e você está um pouco inseguro, e naquele momento a pessoa diz para você da seguinte forma: eu preciso da resposta agora, não pode ser amanhã. É isso que Josué está fazendo com o povo. Ele quer uma resposta imediata, uma decisão imediata. E essa decisão é o quê? Temer ao Senhor. Temam ao Senhor. E aqui nós precisamos entender um pouquinho essa expressão, porque se nós não compreendermos essa expressão, não temos como aplicá-las diretamente em nossos lares, em nossa família, no nosso cotidiano. Então é necessário entendermos o que é temer ao Senhor. Essa expressão temer ao Senhor, e aqui eu vou ter que acabar citando algumas coisas, então vai ficar um pouco mais, digamos, maçante, mas é extremamente importante, porque daqui que nós tiraremos o princípio para as nossas famílias, para termos uma família santificada. Essa expressão, nós entendemos como temer, ela tem não somente um significado, mas ela aborda 3 significados, ou 3 noções que significam a palavra como um todo. Por exemplo, quando nós pensamos em amor, várias expressões de amor vêm à nossa cabeça, quando nós falamos. Então, quando nós pensamos no amor entre o marido e a mulher, nós pensamos num todo, que envolve relacionamento sexual, envolve sentimentos de afeto, mas nós não falamos da mesma maneira com o amor entre amigos. Nós falamos, nós gostamos muito, nós temos uma amizade, ou nós evitamos essa palavra. Por quê? Porque nós vamos conotar o amor mesmo entre um homem e uma mulher. É mais ou menos essa mesma ideia de temor ao Senhor. Mas o amor, ele não está restrito somente a um homem ou uma mulher. Pode estar entre um amigo, entre um cotidiano de amizade entre várias pessoas. E o temor ao Senhor também, na sua essência, ela vai trazer mais situações para as nossas vidas. Então, para os irmãos entenderem o primeiro aspecto do temor ao Senhor, ele envolve um aspecto cognitivo. O que é isso? É uma expressão que está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento. Então, ela vai envolver fatores como pensamento, linguagem, percepção, memória, raciocínio e por aí vai. E isso faz parte daquilo que nós chamamos de intelecto. E assim nós podemos usar a expressão temor do Senhor, nesse primeiro aspecto, como um sinônimo da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, do testemunho do Senhor, dos preceitos do Senhor, do mandamento do Senhor, ou dos juízos do Senhor. O que isso significa? Que a palavra ela está relacionada à lei, aos mandamentos, às escrituras. O livro de Provérbios vai nos apresentar um texto e ele vai nos dizer o temor do Senhor como sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria, no capítulo 1, no verso 7. Já no capítulo 2, nos 5 primeiros versos, vai dizer assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar por sabedoria como prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Note que o poeta vai usar a expressão
como você obter conhecimento de Deus, como você buscar pelas palavras do Senhor. A ideia que está trazendo é como você conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a lei de Deus. Naquele momento específico, conhecer a lei significava conhecer os juízos de Deus, aquilo que o Senhor ordenou ao seu povo, como eles precisavam andar. Nos nossos dias, essa expressão, temer ao Senhor, envolve você conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus deixou revelado para nós, que é a sua palavra. É saber como Jesus Cristo veio, é saber como nós aplicamos a doutrina de uma maneira prática em nossas vidas. Então isso envolve um aspecto do temor do Senhor. Nesses versos que nós lemos, o conhecer, ele envolve os estatutos do Senhor. O poeta vai dizer: se aceitares as minhas palavras, entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Então, assim, nesse primeiro aspecto, a expressão temor ao Senhor envolve o conhecê-lo. O segundo uso do termo temor ao Senhor envolve uma atitude de humildade subjetiva. Provérbios 22:4 vai dizer: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O termo aqui, ele indica renúncia da suficiência humana. Compreendendo esta ideia do temor ao Senhor envolve você não se sujeitar e não temer a homens, aquilo que eles podem fazer pelo seu poder, seja ele financeiro, pela sua influência, pelo aquilo que ele é. Então, a expressão, ela está ligada a uma ação do indivíduo se sujeitar, se humilhar a Deus somente. Há um livro bem conhecido, ele é da editora Batista Regular, que ele tem como título: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Neste livro, o autor, na qual ele vai escrever, ele vai contar um pouco das suas experiências, de como ele temia, de como ele tinha um certo temor dos homens. E em uma dessas experiências, ele vai dizer que, concorrendo um prêmio na escola, ele estava sentado no último banco, não vai sair, no teatro ali, onde que tinha anfiteatro, né? É mais ou menos assim. Vai saindo, é isso, os irmãos entenderam. E ele estava sentado neste último banco, e ele estava imaginando como ele sairia do último banco até a frente para receber o prêmio. E ali passou muitas coisas à sua cabeça, mas resumindo a história, ele não queria mais ganhar o prêmio, porque ele estava com temor do que as pessoas pensariam dele quando ele estivesse caminhando, se ele cairia ao subir no palanque. Então ele começou a não desejar o prêmio, porque ele estava com medo das outras pessoas. Então essa expressão temor também envolve isso, temer as outras pessoas. E o que o texto aqui, a ideia da expressão é: se sujeitem somente a Deus, temam a Deus, se coloquem debaixo dele. Por isso que o versículo vai dizer que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O salário da religião pura é a riqueza, e com ela honra e vida. Então a ideia aqui do temor ao Senhor: os homens não podem fazer nada, mas aquele que se submete, que se fique debaixo da autoridade do Senhor, ele tem honra, ele tem vida. Então nós podemos perceber que nesse segundo aspecto de temor ao Senhor envolve uma sujeição, uma submissão a Deus. O terceiro conceito e último da palavra temor ao Senhor envolve respeito viscerais. O que é isso? Isso é aquilo que se encontra arraigado ou profundo, um sentimento profundo por Deus, pelo grande eu sou, porque Ele tanto dá a vida, como Ele também dá a confiança, mas Ele também se revela, e Ele se revela sendo santo, santo, santo. Então é alguém que está num alto patamar, é alguém que merece todo o nosso respeito, reverência, que é aquele sentimento literal, aquele verdadeiro frio da barriga quando você está diante de alguém. É isso que essa expressão significa: temam, o respeite, tratem Ele com reverência, porque Ele é o grande eu sou, Ele é quem dá a vida,
Ele é aquele que resolve todos os problemas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Entenderam a expressão temor do Senhor? O que ela significa? Assim, a expressão temor do Senhor, ela está ligada em conhecer a Deus, a sua escritura, a sua lei, ter o conhecimento de Deus. Ela envolve sujeitar-se a Ele, como a ideia de somente obedecer, de você se colocar debaixo dEle, sob a liderança dEle, mas também envolve reverência, respeito diante dEle. Então, é isso que o temor ao Senhor representa. É isso que Josué está dizendo ao povo: temam ao Senhor. Agora, pois, tomem a decisão e decidam, temam ao Senhor. Talvez você esteja me perguntando: mas o que isso tem a ver com o tema, uma família santificada? Queridos irmãos, quando nós pegamos a expressão santificação, a santificação é uma obra sobrenatural de Deus em curso para resgatar pecadores, justificando da doença do pecado e transformando eles à imagem do seu Filho, tornando-os santos, fazendo deles agora praticante de boas obras. O Deus Trino não somente declara que os seus filhos são justos, mas que também progressivamente os torna justos, separando-os para si, libertando-os do envolvimento do pecado. É esse o processo no qual nós chamamos santificação. E ele não acontece somente no ato da salvação. Ele é algo contínuo na vida do cristão. Ele acontece todos os dias na vida do cristão. A santificação não é algo que é assim, é um processo. Esse processo é para nos tornarmos semelhante à imagem de Cristo. É por isso que nós vamos encontrar na carta aos Efésios, em várias partes do Novo Testamento, exortações nos chamando a um novo modo de viver, a uma nova maneira de se portar. Então, quando nós pensamos na santificação, nós não significa que nós somos santos, mas que nós estamos num processo de transformação, e esse processo tem como alvo final nos tornarmos semelhantes a Cristo. E a santificação, ela pode acontecer também através das dificuldades, através das tribulações. É por isso que nós temos Romanos 8:28. Sabemos, pois, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, ou daqueles que o verso está ali e vai terminar com a expressão, para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, o primogênito entre as nações. Então note que o processo de santificação é um processo de transformação. E quando nós entendemos o que é temor ao Senhor, quando nós entendemos santificação, nós vamos entender que o temor ao Senhor é importantíssimo na família. Uma família que teme ao Senhor, ela com certeza passará pelo processo de santificação. De maneira prática agora, como que isso vai ser demonstrado na vida da família? Uma família santificada, ela teme ao Senhor quando ela conhece ao Senhor. Uma família que busca santificação, ela faz isso quando ela teme ao Senhor, quando ela o conhece. Quando ela procura todos os dias com os seus membros ali, não somente falar das Escrituras, não somente falar de Deus, mas procura conhecê-lo. E como que nós conhecemos a Deus nos nossos dias atuais? É pela televisão? É pelo pastor? É nas conferências? Não. Em Hebreus vai dizer que nos últimos dias, que antigamente Deus falou de várias maneiras, mas nos últimos dias Deus fala como? Através do seu Filho. E nós temos a revelação completa aqui nas Escrituras. Então, como nós conhecemos a Deus? Lendo as Sagradas Escrituras, meditando nas Sagradas Escrituras, estudando as Sagradas Escrituras. Você quer ter uma família santificada? Você precisa conhecer a Deus.
Você precisa conhecê-lo a ponto de você saber como deve ser o seu comportamento. Aí nós falamos e pensamos: mas eu tenho lutado tanto, eu tenho levado os meus filhos na igreja, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tantas coisas e eu não consigo ter paz na minha família. Mas talvez é porque nós estamos falhando naquilo que é principal, em conhecer a Deus. Como nós fazemos isso de uma maneira prática no nosso dia a dia? Conhecer a Deus vai envolver você gastar tempo ensinando e lendo as Escrituras, seja você com a sua esposa, seja você com os seus filhos. Nós precisamos, como pais, ter o hábito de ensinar versos bíblicos, ensinos bíblicos para os nossos filhos. Mas nós estamos mais preocupados em ensinar os nossos filhos como eles devem se comportar na escola, como eles devem se preocupar com o trabalho, como eles devem investir o seu tempo e seu estudo, do que ensinar os nossos filhos a conhecerem a Deus. Nós ficamos felizes e desejosos quando os nossos filhos vão para a faculdade, se tornam bem-sucedidos, não importa o custo que isso seja. Se isso leva a ele ter uma depressão, se isso leve todo o seu recurso, muitas vezes nós não nos importamos. Aí nós nos perguntamos: por que nós temos tantas lutas? Por que nós temos tantos problemas? Porque nós temos falhado na santificação da nossa família, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é uma tarefa fácil. Os irmãos lembram da introdução que eu iniciei contando da família que vivia numa pequena cidade, que tinha os seus desafios, que lutava também com os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje, que os seus vizinhos enfrentavam também, mas aquela família priorizava conhecer a Deus. Eles levantavam mais cedo, se organizavam, liam um texto bíblico, meditavam naquele texto bíblico. Em outras palavras, quando chegou o dia mau, quando chegou a adversidade, eles estavam preparados, porque eles conheciam a Deus. Não somente conheciam, se sujeitavam. Esse é o segundo aspecto de como nós levamos a nossa família a ser uma família santificada. Nós nos sujeitamos a Deus. E aqui é um ponto importante, porque no decorrer do dia a dia é muito fácil falarmos que sujeitamos a Deus e os princípios de Deus, mas no decorrer do nosso dia a dia você vai ver que não é algo tão fácil. Quer que eu lhe prove? Se você tiver que escolher entre Deus e o trabalho, você corre um grande risco de escolher o trabalho. Você vai dizer: não, eu escolho Deus, pastor. Então eu vou te dar um exemplo. Se você acordar atrasado e você tem um horário para chegar na sua firma, e se você não chegar na firma, você corre o risco de ser demitido, e você tiver que fazer uma escolha naquele dia, entre fazer o devocional, entre conhecer a Deus e chegar no horário, no serviço, qual que você vai optar? Não precisa ser nem ingênuo que nós optaremos pelo trabalho. Nós iremos pensar da seguinte maneira: não, se eu sair do trabalho e chegar atrasado e perder o meu emprego, como que eu vou sustentar a minha família? Note como é difícil na prática sujeitar a Deus. Eu não estou dizendo aqui, entenda, que você vai ter que abrir mão do seu trabalho. Eu estou dizendo aqui, a nível de comparação, o quanto nós somos inclinados a abrir mão, a não nos sujeitarmos a Deus e sujeitarmos a outras coisas. Então nós nos sujeitamos àquilo que os outros vão dizer, como os outros vão dizer que nós devemos viver. Muitas das vezes nós colocamos isso em prática. Como as pessoas demonstram a sua opinião, nós nos preocupamos. Se a pessoa olha para nós, vai dizer: nossa, você está fazendo isso com a sua família, você não está percebendo o mal que você está fazendo. Aí nós começamos a preocupar com a opinião daquela pessoa. E o que isso significa? É que nós estamos nos sujeitando aos pensamentos de outros, quando nós deveríamos sujeitar a Deus. E quando isso é manifestado na família, os nossos filhos vão perceber. Os nossos cônjuges perceberão a quem nós estamos servindo, ou a quem nós estamos buscando, e quem nós estamos sujeitando. À vontade de quem?
porque os nossos filhos perceberão as nossas prioridades. Se é vir à escola dominical ou ficar em casa, adiantando o almoço ou resolvendo algumas questões para o trabalho de segunda-feira. Nesses momentos, os nossos filhos olharão para nós e falar: realmente, o meu pai está preferindo ir à igreja do que resolver aquela questão tão importante. Porque ele sabe que o dia do Senhor foi reservado, ele aprendeu isso, ele conheceu e sabe que precisa-se de um dia exato para você adorar o Senhor, e ele vê o seu pai e a sua mãe fazendo isso, então a consequência natural dele é pensar: o meu pai e a minha mãe amam a Deus, logo eu irei amar. Mas se ele perceber que você não ama a Deus, se ele perceber que você não se sujeita a Deus, a consequência natural é: eu não vou amar a Deus, eu não vou servir a Deus, meu pai não está servindo. O exemplo mais clássico para compreendermos essa ideia é a ideia de quem fuma. A pessoa fuma e ela vai ensinar para o seu filho que o seu filho não deve fumar, mas ela não tira o cigarro da boca. O filho vai olhar para o pai e vai dizer: por que eu não devo fumar se o meu pai fuma? É essa mesma ideia. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, as pessoas ao nosso redor saberão o que está no nosso coração, quem realmente nós estamos amando. A terceira questão, a terceira expressão aplicada na santificação da família, ela envolve respeito a Deus. O respeito a Deus não somente por quem Deus é, mas envolve reverência, envolve santidade, envolve você viver uma vida para este Deus. Porque quando nós respeitamos alguém, nós faremos de tudo para tratar aquela pessoa na maior autoestima possível. Faremos de tudo para reverenciá-lo, para ter perto de nós. Quando nós reverenciamos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, nós queremos Ele no cotidiano da nossa vida. Nós queremos que as pessoas ao nosso redor observem e vejam que nós servimos um Deus santo, que nos libertou das trevas do pecado, e este Deus no qual nós servimos, nós não servimos por julgo, mas nós servimos por amor, porque Ele é um Deus benigno, bondoso e misericordioso, e nós sempre procuraremos honrar esse Deus com as nossas vidas, porque nós sabemos também que Ele não somente é um Deus bondoso, mas Ele também é um Deus que pune o pecado. E nós procuraremos andar diante dele em santidade de vida. Note como essa expressão, temor ao Senhor, ela está totalmente ligada com a família. Uma família santificada teme a Deus, vive para Deus, conhece a Deus, se sujeita aos mandamentos dele e respeita. Essa é a primeira parte do nosso tema. Amanhã à noite na escola dominical, que também é quase à noite, e no culto à noite nós veremos a expressão servi-lo e aplicaremos no decorrer da família santificada, e à noite nós veremos um exemplo de uma família que busca a santificação. Mas nessa noite, o meu objetivo é apresentar que uma família santificada teme ao Senhor. O desafio para mim e para você, para a minha família e para a sua, é temer ao Senhor. E o temer ao Senhor envolve conhecer, sujeitar e reverenciar, respeitar. Nós temos praticado isso em nossas famílias? Nós temos levado as nossas famílias a temer ao Senhor? Nós temos desenvolvido no nosso cotidiano aquilo que nós chamamos, alguns vão dizer culto doméstico, outros vão dizer devocional, seja qual for a expressão que você estiver usando no seu dia a dia, no decorrer da sua semana, você tem buscado conhecer ao Senhor? Isso é, ler a palavra, orar, apresentando os seus problemas a Deus, dependendo dEle, buscando realizar a vontade dEle, o reverenciando no seu dia a dia? Esse é o desejo, não somente para a sua família, mas é o desejo para a minha família, que juntos possamos ter uma família santificada, que teme ao Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe e que possamos assim praticar essa verdade em nossas vidas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, pastor.